Oi, minha gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Machado de Assis e sua obra famosíssima, Dom Casmurro, certo? Então, Machado de Assis é um autor consagrado na literatura, né, por suas obras é, famosíssimas, né? No entanto, Machado não tem apenas um gênero, né, no qual se consagrou, porque Machado foi contista, cronista, né, escreveu peças de teatro. Então, Machado de Assis é um autor completo, né? Dono da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, né? Conhecido até como pai da Academia Brasileira de Letras. E, de fato, assim, é um autor que é conhecido, inclusive, como bruxo da literatura. Sabe por quê? Porque as obras dele estão muito próximas para a veracidade, né? Então, tem uma verossimilhança enorme. Quem lê Machado de Assis pensa que aquilo ali de fato aconteceu, né? Que ele apenas documentou a história, relatou, né? Que não seria então fruto de uma ficção. E por isso, por esse e por outros detalhes, Machado é tão conhecido, né? E tão cobrado, inclusive em provas, né? De concursos. Mas vamos focar em uma obra dele que levantou já várias polêmicas, né? Ao longo dos anos, dos estudos, que é a obra Dom Casmurro. Vejam, eu tenho duas edições aqui, né? Eu tenho essa em quadrinhos, na verdade eu tenho outras em casa. Eu trouxe duas para mostrar a vocês, né? É essa aqui, tá? Que é a edição em quadrinhos, é da Príncipes, é da Ciranda Cultural, né? Tanto essa como essa edição daqui também é da Ciranda Cultural, né? É da Príncipes, certo? Ciranda Cultural. E aí eu trouxe para mostrar algumas particularidades. Primeiro esse daqui, que é o texto todo, né, misto. Nós temos muitas imagens, obviamente, que é texto em quadrinhos, mas temos também a abordagem do texto verbal. Uma, um detalhe que eu queria mostrar a vocês aqui dessa edição é a parte do beijo, né, entre os protagonistas aqui, ó, Capitu e Bentinho, né, que quase não tem texto verbal, são só as imagens, e eu acho que é uma boa edição, tá? Embora resumida, claro, mas é uma boa edição para se ter conhecimento assim, a princípio da obra, né, básico, né? Tem edições mais profundas, que estão mais próximas do texto original. Depois eu posso apresentá-las a vocês também. Essa é, essa edição daqui, né? Ela não tem imagens, ela é toda o texto verbal. Uma edição muito boa, sabe? Linguagem mais contemporânea, né? Mas atendendo assim a originalidade da obra, né? Não desmerece a originalidade da obra, muito bem articulada. É, inclusive, nessa edição, no final desse livro, ele traz 10 questões de concurso que foi abordada, né? Que abordou, na verdade, essa obra, Dom Casmurro. 10 questões que abordaram a obra, né? E claro que não só foram essas questões, né? Porque Dom Casmurro é fruto de estudos, de teses, né? De contestações, de debates literários. É uma obra famosíssima e riquíssima, porque o que é Dom Casmurro? O que é a obra Dom Casmurro? O livro Dom Casmurro? Dom Casmurro é, na verdade, conhecido como um romance psicológico, né? Avião. Deixa o avião passar. É conhecido como um romance psicológico. E aí, por que romance psicológico? Romance realista, romance psicológico. Eu não vou falar da época literária aqui de Machado, né? Dessa transição, inclusive, que ocorre nesse período. Isso aí ficaria para um próximo encontro nosso. Eu vou focar na questão do debate principal, certo? De Dom Casmurro, que é justamente baseada no conflito, né? Entre um dilema que vive o narrador personagem, se ele foi ou não traído. Ele tem convicção que foi traído, né? E ele quer, obviamente, o apoio do leitor para apoiar essa convicção dele, né? É um texto narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, que é o narrador personagem, certo? É muito cobrado em prova, como eu já falei, de diversas maneiras, tá, minha gente? Eu vou abordar no final desse vídeo, vou abordar uma questão, que foi inclusive do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que traz aqui, ela aparece, na verdade, nesta edição aqui, tá bom?
Então vamos lá falar um pouquinho sobre Machado. Machado de Assis, já contextualizei, né? Mas vale salientar que ele não vem de família rica, né? Às vezes a gente pensa que grandes autores, né, sempre vêm de família bastarda. Não, ele não vinha de família rica, né? Ele não veio de família rica, veio de família humilde. O pai era pintor, a mãe lavava roupa, né, de ganho. E ele se tornou, então, aos 13 anos, órfão, né? Não tinha mais pai nem mãe, mas veja que ele enfrentou todos os problemas advindos com a orfandade e ele se tornou né, aprendeu português, obviamente, né, inglês, francês, alemão, latim, observe. Então ele aproveitou, de fato, né, todas as oportunidades. Se fôssemos falar de Machado aqui, nós teríamos muitas questões, né? Mas com certeza todas válidas, porque o processo dele, né, pela literatura, a marca dele na literatura, com certeza é espetacular. E exatamente nesse livro, nesse romance psicológico, né, tão cobrado assim nos diversos concursos, é bem clara, porque Machado, ao citar, né, ao criar, ao ver do narrador personagem esse triângulo amoroso, né, ele deixou muitos questionamentos para o leitor. Vamos falar quem são essas pessoas, né? Quem são os protagonistas desta história e qual é o grande dilema envolvido nesta obra. Primeiro, já falei algumas vezes aqui, né, mas vou ressaltar, essa obra tem um narrador personagem. O narrador personagem é Bento Santiago. Bento Santiago começa essa obra fazendo reflexão sobre a vida dele, né, quando ele se torna, então, quando ele conhece, melhor dizendo, né, Capitu e se vê apaixonado por ela. E aí ele fala, né, que antes do nascimento dele, a mãe tinha sofrido um aborto e prometeu que o próximo filho, se fosse um homem, né, a próxima gestação, se nascesse um menino, ela ofereceria ao seminário, ele seria padre, né? Ela daria para servir a carreira, então, né, na igreja, e seria padre. Mas aí Bentinho conta a história e diz que se apaixonou por Capitu, sua vizinha, Capitulina. Claro que nesse meio termo, né, ele é enviado para o seminário, mas fica nesse dilema. Ele não queria se tornar padre porque ele havia se apaixonado por alguém, ele queria se casar com essa pessoa, né? Bem, a mãe de Bentinho, junto com um amigo dele, né, acham um meio de sair dessa situação, de que ele não seja realmente padre, né? Oferece um escravo no lugar dele e daí ele fica livre de seguir essa carreira na igreja. Ele vai então fazer o curso de direito, né? Se torna um advogado. A classe de Bentinho, é interessante falar que ele pertence a uma classe, né, mais nobre que ela. Ele é proprietário, ele se torna um advogado. E Capitu, sua vizinha, então finalmente se casa com ele. Eles se casam. Vamos voltar um pouquinho. No seminário, Bentinho, o narrador personagem, conhece Ezequiel Escobar. E eles se tornam grandes amigos, né? E quando eles se casam, a amizade continua. Agora, dessa vez, Escobar, veja que interessante, Ezequiel Escobar se casa com a melhor amiga de Capitu, Sancha. E Ezequiel Escobar e Sancha, então, né, mantém uma amizade muito, assim, íntima com Bentinho e Capitu, já casados. Os casais se tornam amigos, né? E daí, nós vamos ver, então, o desenrolar da história toda complexa, né? O narrador, personagem, diz então, conta-nos, né, que durante todo esse tempo de amizade, eles eram muito próximos. Ele detalha, né? Já falei para vocês que Machado de Assis gosta de detalhe, né? Nesse livro, especialmente, ele tem as características psicológicas do personagem muito trabalhadas, né? Muito bem trabalhadas. E aí nós temos o seguinte, né? Certo dia ele conta a, a cena que foi o marco dessa história, né? Que houve então essa desconfiança maior da vida dele. Primeiro, vamos aos filhos. Eles têm filhos. Ezequiel Escobar e sua esposa têm uma filha. E como eles eram muito amigos, como eu já havia dito a vocês, né? Eles dão um nome, homenageiam Capitu. Colocam o nome da menina Capitulina, que é o nome de Capitu.
Capitu, entretanto, não tinha filhos, ela tem filhos depois de alguns anos, né? E retribui a homenagem colocando o nome do filho, ela tem um menino, coloca o nome dele Ezequiel, né? Em homenagem ao amigo. E daí o tempo passa, né? Então, aconselhar a leitura é importante, tem outros detalhes, né? Importantes nesse meio, mas vamos então à questão do desfecho. Com a morte de Escobar, mesmo antes, você vê que o narrador, o personagem, ele vai colocando aquelas dúvidas, né? Do ciúme. Ele tinha um ciúme horrível em relação de Capitu, e ele já descreve Capitu, né? Com olhos de cigano oblíqua, olhos de ressaca, olhos enigmáticos, né? Ele não confia totalmente em Capitu, né? Com a morte de Escobar, ele vê que Escobar, ela sofre muito com a morte dele. E sempre assemelha o filho, né? Acha semelhanças do filho com o amigo. Ele acha então que o filho não é dele, é de Escobar. E que Capitu traíra ele com Escobar, né? Agora, a grande questão é a seguinte: em quem acreditar? Porque não há fatos em relação à traição de Capitu, né, com Escobar. A gente tem a perspectiva aqui de um narrador personagem. Você pode dizer, mas ele não disse que o menino parecia com Escobar? Veja, isso é a perspectiva dele, depende do ângulo, depende do ponto de vista, né? Eu posso achar alguém parecido com outra pessoa e você não. Então, isso é muito relativo. Um aspecto também importante é que durante a obra, né, toda, o menino, eles decidem então, depois da morte de Escobar, se separarem, né? Eles decidem se separar por quê? Porque não dá mais para continuar com o ciúme doentio dele. Ele tem certeza já, na verdade, que Capitu havia o traído. Então eles simulam uma viagem para a Europa e daí ele volta, né? Bentinho volta para o Rio e Capitu e Ezequiel ficam na Europa. Com o tempo, né, com o passar dos anos, ela falece, ele já um adulto volta para ver o pai acha ele ainda mais parecido com Escobar e o rejeita, né, ele vai embora então, Ezequiel vai embora, acaba morrendo inclusive em uma expedição, né, e uma expedição no Egito, se não estou equivocada, e aí falece e pronto. E interessante como ele termina, né, a obra dizendo que, narrador, personagem, dizendo que vai criar outra história de subúrbio, que aquela nem vale a pena. É um desprezo que ele tem enorme, né, em relação ao ocorrido, em relação à certeza que ele tem todo o tempo de que fora traído e que ele quer transmitir essa perspectiva para o seu leitor, né? Então, a dúvida sempre que permeia é se ele houve traição ou se ele ficou cego, né? Como a gente usa essa expressão, cego de ciúme. Se ele realmente ficou cego de ciúme ou se ele foi de fato traído. Essa é a grande dúvida que é levantada nesse romance psicológico. Eu separei um trecho para nós lermos aqui, ó. Olhos de Ressaca, na página 167, né? Ele tem um título, Olhos de Ressaca. E veja só o que nos diz. Ele diz, né? O nosso narrador, ele diz: enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Isso é em relação à questão do enterro, né, de Escobar. E ele diz assim: Sancha quis despedir-se do marido. E o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa. Veja a descrição de Machado. Tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe faltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Olhe, claro que a gente sabe que aqui, né, por meio desse narrador personagem, por meio de Bentinho, Machado de Assis deixa então transparecer, né, a sua grande característica de transmitir, né, para o leitor, caracterização assim, sua grande marca, né, deixa eu me explicar melhor, sua grande marca, que é essa caracterização ímpar de personagens, das situações. É tanto que esse romance, depois a gente pode falar mais dele, ele é um romance realista, né, e ele continua aqui, ó. As minhas cessaram logo, ele está falando das lágrimas, né? Fiquei a ver as delas. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto
para a gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga, Sancha, né? E quis levá-la. Mas o cadáver parecia que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitavam o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também um nadador da manhã. Ele morre no mar, né? Ele morre afogado. E ele era um bom nadador, né? Mas ele morre afogado, Escobar. Em uma viagem de férias, viu? Dos casais, né? Capitu e Bentinho, e Escobar e Sancha. Então, minha gente, vale muito a pena a leitura deste livro. Não deixem de lê-lo, né? Resenha, resumo, sinopse, seja o que for, não substitui a leitura desta obra. Procure sua edição, eu lhe mostrei duas edições aqui, né? Uma em quadrinhos, que é mais resumida, e essa outra edição também da Príncipes, mas escolha a sua edição, a edição mais completa, né? Essa aqui é ótima, tá certo? Linguagem já mais atualizada. Essa edição, se eu não me engano, é de 2019. Então, né? Claro que não se pode mudar, atualizar tanto de modo a comprometer a história, né? Obviamente, é 2019, exatamente, é a terceira edição, né? E aí, vejam bem a questão. Vamos abordar brevemente uma questão aqui do ITA. Ó, essa questão é da prova do ITA 2012. Veja que ótimo. Ela diz assim, e é uma questão maravilhosa, porque ela aborda narrador, né? Ela vai abordar também a questão de, assim, marcas da obra, né? Em relação ao enredo. Então, o aluno tem que ter lido, tá? É o que eu digo aos meus alunos de médio. Quem for fazer, por exemplo, os concursos, o Enem, mas o ITA especialmente, e algumas bancas, elas cobram literatura ao pé da letra, a edição ao pé da letra, a obra, melhor dizendo, ao pé da letra. Então, se o aluno não lê o livro, ele só tiver lido um resumo, vai servir? Não, certo? Não serve. Então, vamos lá. Essa questão do ITA de 2012 diz assim, ó. O texto abaixo é o início da obra de Dom Casmurro de Machado de Assis. É o início mesmo, são 3 parágrafos breves, vou ler pra gente. Diz assim: uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz, aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, veja, ele justifica, né? Como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele irrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Aí ele pula um trecho e diz assim: no dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostavam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou, ou seja, ele começou a ser chamado de Dom Casmurro por causa disso, né? Aí, continuando. Não consulte os dicionários, isso é um trecho também que pula. São 3 textos que essa questão pede para analisarmos, né? Ele diz, não consulte os dicionários, Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fundos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para a minha narração, senão outro daqui até o fim do livro. Vai ser este mesmo. Então ele diz que assume, né, esse nome de Dom Casmurro, por causa dessa apresentação que ele faz aqui. A pergunta diz assim: considere as afirmativas abaixo referentes ao texto articuladas ao romance. Então ele dá 4 proposições e ele pede para você marcar as corretas. A primeira proposição diz assim: o narrador já apresenta seu estilo irônico de narrar, se é verdadeiro ou falso. Bem, essa primeira proposição está correta, né? Está correta. Segundo o próprio livro, ele diz: a ironia é a marca de Machado de Assis. Exatamente. Machado de Assis é marca dele a ironia, né? A segunda questão diz assim: a segunda proposição: o narrador assume a alcunha que o caracteriza ao longo do enredo. Sim, isso aí está na própria descrição que nós acabamos de ler. Na verdade, ele diz que um certo dia um rapaz começou a ler os versos, ele não deu muita atenção, estava cansado, cochilou algumas vezes
E o rapaz, então, o chamou de casmurro, né? Recluso, calado, chateado, significa isso. E ele e os outros aceitaram, né? Esse nome civil para ele, Dom, porque ele estava cochilando, né? Esse título. E aí ele ficou conhecido como Dom Casmurro. Então, essa segunda proposição está correta. Ele disse isso no final da leitura, né? Do último trecho que eu li. Ele disse que vai ser esse mesmo. Ele vai usar essa forma, né? De apresentar o livro, na verdade, se apresentar no livro como Dom Casmurro. E a terceira proposição diz: os eventos narrados no trecho inicial desencadeiam o conflito central da obra. Bem, essa apresentação, eu sei que vocês perceberam bem, ela vem, esses primeiros parágrafos, está apresentando, então, esse nome que ele recebe de Dom Casmurro, né? Que ele chama de alcunha, não é isso? Então, essa alcunha que ele recebe, não é o conflito da história, o conflito central da obra. O conflito central da obra é o que nós acabamos de falar agora, né? Essa questão de se houve ou não adultério, né? Será que Capitu traiu Bentinho, né? Bentinho acredita que sim, porque ele achava que o menino parecia com Ezequiel Escobar e porque Capitu ficou muito emocionada, como o trecho que nós acabamos de ler no enterro de Ezequiel Escobar, né? Ele acha que ele fica ela fica muito emotiva e ela está querendo fingir as emoções. É isso que ele fala no trecho que nós acabamos de ler, né? Pela caracterização psicológica que Machado de Assis faz dela, por meio do narrador personagem. A quarta proposição diz assim: o título Dom Casmurro não caracteriza adequadamente o personagem Bentinho. Errado, caracteriza sim, é tanto que ele diz que aceita, né? Ele disse que aceita. Ele diz, também não achei melhor título para a minha narração. Se não tiver outro, daqui até o fim do livro vai ser este mesmo. Então ele escolhe Dom Casmurro, e ele diz por quê, né? Por meio desses trechos que nós vimos. Então a resposta correta seria a letra A, que apresenta a proposição 1 e 2 como verdadeira, né? Verdadeiras. Então, essa questão que nós acabamos de ver, ela foi do ITA, tá? 2012. Questão ótima. Mas é isso aí, eu quero que vocês leiam, né, desde o cursinho até as turmas de aprimoramento, ensino médio. Nós fazemos leituras mensais de clássicos, né, da literatura nacional e estrangeira, e eu sempre estimulo a leitura porque a literatura, ela nos engrandece, né? Ela não podemos coisificá-la, como eu sempre digo, como eu sempre falo, né, aos alunos em aula, embora eu sempre recomende as obras literárias como elemento de autoridade para embasar o texto, né? Mas a principal função da literatura não é essa. A literatura nos engrandece, né? Nós aprendemos, adquirimos conhecimento de mundo, né? Culturas diversas e nos engrandecemos enquanto seres humanos, né? Então, minha gente, olha, um abraço, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, né? E se gostaram, compartilhem. Um beijo e até a próxima.